Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja. Hoje eu vou deixar uma palavra que está lá em João capítulo 4. Uma palavra que a gente vai refletir. É porque Jesus faz a gente refletir nas palavras dele. Aqui em João 4 diz assim, no versículo 6. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta, né? Porque Jesus trabalhou e continua trabalhando. Nós, discípulos, servas, todas as pessoas que trabalham para Jesus continuam trabalhando. Como o Pai sempre trabalhou e continua trabalhando. O interessante é o seguinte, ele parou e sentou e pediu água. No versículo 7, veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus, dai-me de beber. Jesus, ele pede, algo para a pessoa. E o ser humano, muitas das vezes, quando Jesus vai pedir algo para a pessoa, o ser humano, se ele não tiver com sintonia com Deus, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, ele vai questionar. É por isso que é necessário a gente sempre ter uma vigilância. Vigilância é uma vigilância, porque é bom a pessoa vigiar para depois orar. Mas requer essa vigilância, requer de nós, do ser humano, muita responsabilidade. Isso não é para qualquer um. A pessoa tem que se revestir do poder de Deus e se revestir das armaduras de Deus e se revestir também da responsabilidade. A pessoa tem que querer. Por quê? Porque quando a pessoa está ligada com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, automaticamente quando ele fala com a pessoa vai obedecer e não vai questionar. Ela vai obedecer no ato. No ato? É no ato. Porque Jesus ele não precisa ficar falando 1, 2, 3 vezes. Não. Quem está ligado, ouve a mensagem, ouve a voz de Deus e obedece. E aqui eu abri a palavra de Deus e o Espírito Santo falou para mim, grava um vídeo. Vamos evangelizar. E eu não estava nem preparada para evangelizar agora, mas quando ele fala, como eu mesmo falei, Senhor, eu quero te obedecer. Quando a gente fala isso, a gente tem que estar disposto. E grande é a responsabilidade quando a gente fala algo para Deus. Que aí Deus vai fazer assim, bom, você falou, eu quero ver se você vai obedecer. Né? É um grande desafio. Esse é um dos grandes desafios que a gente vai carregar até o último suspiro da nossa vida. Se vamos obedecer ou se vamos ficar parado. Na obra de Deus não pode parar. A obra de Deus tem que continuar. E ali, o Espírito Santo, rapidamente, ele falou comigo o seguinte, nessa palavra, que é mais interessante ainda, que aqui a mulher disse, Jesus disse, dai-me de beber. E no versículo 8, ele disse assim, porque os seus discípulos, ela dizendo para Jesus, tinha ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeus, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana. Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Então aqui vem quebrando o protocolo de que as pessoas, no geral, aquele que crê no Senhor Jesus tem que se comunicar. Porque quem crê em Deus tem que conversar, tem que se comunicar,
tem que se unir, tem que ficar mais junto, tem que ficar mais próximo. E aqui essa mulher estava falando que ela era samaritana e não poderia. Os judeus não poderia, naquela época, né? Não poderia se ajuntar a ela. E por isso que Jesus deixou isso marcado em João. João capítulo 4, versículo 9. Mais uma vez a gente vai refletir essa frase. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu, judeus, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Um ponto de interrogação. Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. A mulher deu essa resposta para Jesus. E olha a resposta linda que Jesus deu. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conhecerás o dom de Deus, e quem é que te diz? Esse é o grande segredo. O grande segredo da pessoa saber com quem está falando. É porque ela não sabia com quem ela estava falando e nem quem estava pedindo a ela. Certa hora Jesus falou: todo aquele que tem o Espírito Santo verdadeiro, o Espírito Santo verdadeiro. Por que está dizendo o Espírito Santo verdadeiro? Ele é da verdade, claro. Todo aquele que tem realmente o Espírito Santo dentro da alma. Nós somos feitos do corpo, nós somos feitos por Deus. Corpo, alma e espírito. O Espírito Santo tem que estar dentro do corpo da pessoa. Né? Todo aquele que realmente tem o Espírito Santo é representante de Jesus. E aqui ele disse aqui para essa mulher: mulher, se você soubesse com quem você está falando. E aí ele falou, Jesus respondeu e disse: se tu conhecerás o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pediria, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como que atirar, e o poço é fundo, onde pois tem água viva. Aí eu torno a dizer, o ser humano, alguns seres humanos, são todos não, alguns, mas Jesus fez eu refletir que é para a gente parar de botar desculpa farrapada quando Jesus pedir algo para a gente e a gente querer mudar o cenário da situação. O cenário da situação, porque se Jesus pede algo, quando Jesus te pede algo, ele já sabe que você tem a certeza, ele já sabe que você tem como cumprir com ele. O Espírito Santo tem a certeza que se ele te pedir algo, ele tem como. Ele sabe que você tem como dar. Essa é a palavra. E aqui a mulher estava questionando, botando dificuldade para ela mesma. Quando a pessoa bota dificuldade, né, meus irmãos? Quando a pessoa bota dificuldade, a dificuldade não é para Jesus. A dificuldade não é para o Pai, nem para o Filho, nem para o Espírito Santo, porque ele já está pronto. Mas aí ele está preparando nós para ficar pronto igual a ele. Essa é o momento da palavra. O momento da palavra é o seguinte: nós meditando na palavra e ele prepara a gente por dentro. Que preparo é esse? O seu pensamento. O seu pensamento tem que estar combinando com o pensamento de Deus. O teu coração tem que estar parecido com o coração do Senhor Jesus Cristo. Ele disse, o próprio, o Criador de tudo, ele disse que Davi era segundo o coração dele. E se Davi era o segundo coração do Pai, porque no fundo, ele já, claro, visitou o coração de Davi e viu que Davi poderia ser pecador, mas também ele se arrependia e ele também tinha a grande misericórdia que anda com Deus, anda com o Pai, anda com o Filho, anda com o Espírito Santo. A misericórdia é o dom do amor.
A misericórdia é o dom da esperança. A misericórdia é a segunda chance que o ser humano dá para o próximo. E quem tem isso? Quem tem misericórdia dentro? É porque Jesus achou graça na pessoa. Então, por isso que Jesus falou, no versículo 10, ele disse: se tu conhecerás o dom de Deus. O dom de Deus são vários tipos de dom. O dom de Deus é grande. E quando ele revela aquilo que está dentro dele mesmo, dentro do Espírito de Deus, quando ele revela aquilo que está dentro de Deus para uma pessoa, para um ser humano, qual ele fez, então está revelado. E aí, a água, ela é boa. E a água, ela vem para limpar. Ela vem para purificar. Ela vem para santificar. Ela vem para deixar tudo bem limpo. E quando limpa, a pessoa tem a sua esperança avivada, renovada, fortalecida. E aí a pessoa também tem uma inspiração dada por Deus. Claro que Jesus faz isso tudo com o intuito de levantar vidas e fazer vidas ficarem parecidas com o Pai, parecidas com o Filho e parecidas com o Espírito Santo. Mas antes disso tudo, Ele quer que a pessoa sempre venha olhar para si próprio e pedir assim: Deus, perdoa-me dos meus pecados, pensamentos, atos cometidos. A gente sempre tem que pedir perdão a Deus, porque o santo dos santos é Ele. Ele é o único que nunca pecou e que nunca falhou e que nunca errou. E só existe a luz dentro de Deus. E existe a luz dentro daqueles também que procura o Senhor Jesus. Porque a gente tem que procurar Jesus. E procurar Jesus todos os dias. Orar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. E tem pessoas que falam: mas eu já achei Jesus. Amém. E quando acha, a gente também tem zelo para mantê-lo, a presença de Deus dentro da gente. E a presença de Deus deixa a gente tranquilo. A presença de Deus deixa a gente alegre. A presença de Deus deixa a gente firme. E a presença de Deus deixa a gente seguro. Porque uma coisa que eu aprendi em Salmos, que o Espírito Santo ele revelou para mim dentro da palavra. Davi pediu confiança e segurança. E por que Davi pediu isso? Que no fundo, Davi sabia que ele não tinha a exata da fé, da segurança ou da confiança dentro dele. Você sabia que a gente sabe, quando a gente olha para nós mesmos, a gente sabe o que a gente tem e o que a gente não tem dentro da gente. A questão é, vai assumir o que tem dentro de você ou vai fingir que nada está acontecendo? Porque tem muita gente que finge, né? Finge que é uma coisa e é outra. Mas a pessoa sabe exatamente o que tem dentro da pessoa e que não tem. O que está faltando. O que está faltando precisa ser acrescentado por Deus. O que Jesus quer da gente? Ele quer que a gente use a fé. Ele quer que a gente seja sincero a Ele. Dobrando o joelho, orando em pé ou sentado, Ele quer que a gente use a nossa sinceridade, a nossa fé e a nossa fidelidade com Deus. A fidelidade também vem acompanhando com amor, porque Deus falou: quem nunca amou, nunca viu Deus e não conhece Deus. E quem amou? Mas o amor de verdade, claro. Porque quem ama e quem tem o amor, então a gente pode dizer que conhece a Deus. E esse amor tem que crescer. A palavra diz que o amor, a gente tem que pedir. Deus, faça o amor
o meu amor por ti crescer. Eu tenho que pedir isso a Deus. O amor de Deus que eu tenho por Deus tem que crescer, porque crescendo fica mais fácil para Jesus trabalhar dentro de você. Jesus quer trabalhar muito. Deus quer trabalhar muito dentro de mim. Mas o que eu tenho que fazer? Ou o que eu tenho que pensar? Eu só tenho que orar e deixar o Espírito Santo desenvolver o que Ele quer desenvolver dentro de mim. Pensar coisas boas, claro que eu tenho que pensar. Agora, o desenvolvimento da fé, quem dá é Deus. E eu, atrás de Deus, é porque quem tem que ficar na frente é Deus. Nós ficamos atrás. E o Espírito Santo desenvolve tudo e faz tudo. Porque ele foi feito para isso. O Espírito Santo foi feito para guiar, foi feito para administrar e foi feito para fazer tudo. E nós fomos feitos só para obedecer. Nós fomos feitos para amar Deus, obedecer a Deus e cumprir com a nossa palavra diante de Deus. E quem tem fé? Ele diz assim lá em Apocalipse, capítulo 21, as últimas palavras, ou quase as últimas palavras do Espírito Santo. Quem tem fé? Quem tem ouvido, ouça a voz do Espírito Santo. Nós não estamos aqui no planeta, esse planeta que ele fez tão bonito. Nós não estamos aqui de enfeite, não. Nós estamos aqui, ao vivo e a cores, mas com um grande dever. O dever de agradar a Deus, o dever de honrar a Deus, o dever de dar bons exemplos para Deus, o dever de cumprir com a nossa palavra com Deus e com o próximo. Esse é um dos deveres. E o Espírito Santo, o que ele faz? Ele só vai observando o que nós faz e o que nós também deixamos de fazer. Que às vezes a gente deixamos de fazer algumas coisas. Mas nós temos que cumprir direitinho as nossas tarefas, os nossos deveres. Eu procuro cumprir as minhas tarefas, os meus deveres com Deus. Já até falei com ele algo que eu vou cumprir, que eu tenho que cumprir. É para mostrar para nós mesmos que nós não somos perfeitos. Nós não somos, não. Mas ele capacita. Ele capacita para a gente ser aquilo que ele quer que a gente seja. Quem te convidou? Jesus. Quem te chamou? Jesus. Quem te escolheu? Jesus. Não só a mim, mas a todos. E aí, o que a gente faz com isso? Vamos fazer a vontade de Jesus. Com muita alegria e com muito amor. Por quê? Porque nós vamos, cedo ou tarde, nós vamos, ao vivo e a cores, ver com esses olhos que Deus deu a gente. Esse Jesus que criou o mundo inteiro. O Brasil é muito lindo, mas o mundo inteiro também é maravilhoso. E ele vai fazer a gente ver. Essa é uma questão que Jesus tem junto com ele, de ressuscitar os mortos primeiro, para ter uma grande conversa com eles. E depois ele vai ter uma grande conversa com a gente, com o mundo inteiro. Essa é a palavra. Não questione se Deus te pedir algo. Não fica botando desculpas. Isso, aquilo, que outro. Porque essa mulher, ela ficou fazendo perguntas. Mas quem está ligado, quem está no Espírito de Deus, com certeza, vai obedecer a palavra do Senhor. E não é à toa que Jesus botou aqui em João 4 essa palavra. É para a gente refletir, é para a gente meditar, é para a gente ver. Ela fez isso e não é diferente. Muitas das vezes as pessoas, Jesus fala uma coisa e a pessoa quer fazer outra. Porque o interior da pessoa quer fazer aquilo que está dentro da pessoa.
o interior. Já está tudo formado. O interior. E esse coração que é enganoso, ele quer que seja daquele jeito. Mas Jesus, como já viu que o coração já formou aquele desejo, Jesus vem para quebrar o protocolo e para fazer o seguinte: vamos ver, eu vou dar essa nova direção. Vamos ver se a pessoa vai obedecer. A pessoa está na mente e no coração. O projeto já está feito. O projeto a pessoa já botou dentro da mente e dentro do coração. Jesus já viu o projeto, mas Jesus vai dar uma outra direção. Vamos ver se a pessoa vai fazer o que eu estou dirigindo, o que eu estou orientando, ou vai fazer a própria vontade daquilo que foi formado dentro da mente e dentro do coração. É um grande perigo, meu irmão, minha irmã. Se Jesus te falou algo, faça aquilo que Jesus te mandou fazer. Porque Ele sabe. E se você fizer, você vai ter muitas vitórias. Às vezes Deus vai te dar uma vitória, você está esperando às vezes uma vitória numa área, mas Deus vai te dar uma vitória em outra área. Quando Jesus tocar na área, em qualquer área, fica alegre. Porque a mão de Deus, quando Ele toca para colocar luz, colocar a libertação, colocar a luz e firmar. Ele firma. Quando Jesus firma a área da pessoa, meu irmão, minha irmã, ninguém destrói a área que Jesus firma. Não tem algo que possa destruir quando Jesus toca numa área ou toca na vida da pessoa. A mão de Deus é muito poderosa. Essa mão eu conheço, porque Ele tocou na minha vida. E toca até hoje e trabalha na minha vida. Eu nem tenho explicação para poder falar. Às vezes eu quero me expressar, mas não tenho palavras para poder falar a palavra certa ou exata. Como que é e como que Deus fez na minha vida. Mas um dia eu posso contar isso. Estou escrevendo um livro e esse livro eu vou publicar. Jesus, Ele fez na minha vida. É por isso que quando eu falo com muita responsabilidade, com muita sinceridade e falo aquilo que aconteceu comigo, porque eu já vi e vejo a mão de Deus trabalhando na minha vida. Mas a gente tem que usar a nossa fé. A fé é pura e a fé é viva. E a fé tem a certeza. E a fé tem a convicção. E a fé faz a gente esperar Jesus trabalhar. É uma outra coisa também. Deixa Jesus trabalhar. Não passa na frente de Deus, não. Deixa Jesus trabalhar. E quando Jesus trabalha, tudo é possível aquele que crê. Aí vem essa palavra: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Mas você tem que deixar Jesus trabalhar. Nunca passe na frente de Deus. E nunca duvide do homem poderoso que é Jesus Cristo. Esse é o nome dele completo, Senhor Jesus Cristo. E esse aí, todos têm que obedecer à voz de Deus e todo joelho se dobrará diante de Deus. E vai se dobrar mesmo. Porque Ele é o dono de tudo. É o dono da vida. É o dono de tudo. É o dono da nossa respiração. É o dono do batimento do nosso coração. E agindo Deus, quem impedirá? Essa é a palavra, tá bom? Que o Espírito Santo possa falar aquilo que eu não falei, que não deu para mim se expressar, porque Ele é tremendo. Mas o que eu não falei, com certeza o Espírito Santo vai desenvolver. Porque esse é o trabalho. A gente transmite aquilo que Deus manda e Ele vai fazer outras tarefas. Aquilo que Ele quer botar em cada um das pessoas, qual der ouvido para a voz do Espírito Santo, que a gente tem que dar ouvido. A gente tem que parar e prestar atenção e obedecer ao Espírito Santo e dar ouvido. Aí sim, o Espírito Santo vai desenvolver aquilo que Ele quer desenvolver dentro da vida da pessoa. Amém? Beijo, tchau, até mais ver.